Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Teoria Geral do Processo. E nesse vídeo eu vou falar com vocês de sujeitos da relação processual. Na verdade, esse é o nosso terceiro vídeo tratando dos sujeitos da relação processual. E eu quero falar com vocês dos deveres das partes e dos procuradores e das penalidades caso esses deveres sejam descumpridos. Lembrando que aqui nós temos os meus contatos na internet e clicando nesse botãozinho aqui, vocês já estarão inscritos no meu canal. Pois bem, as partes, todos aqueles que estão no processo, magistrados, membros do Ministério Público, advogados públicos ou privados e as partes em si, autor e réu, precisam se comportar de determinada maneira no processo. Porque se eles não se comportam, eles vão ter a caracterização da ausência dos deveres processuais desses sujeitos. A relação processual ela tem que caminhar com tranquilidade, com urbanidade, para que se possa chegar a uma boa prestação jurisdicional. Por esse motivo, o Código estabelece os deveres das partes e dos procuradores. E caso esses deveres sejam descumpridos, caracterizada está a litigância de má-fé. Mas não só a litigância de má-fé. Também pode caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça e também pode causar um dano à parte contrária. Essas são as três penalidades. A penalidade por litigância de má-fé, a penalidade por ato atentatório à dignidade da jurisdição e não é uma penalidade, na verdade, é a imposição do dever de indenizar se a conduta processual de uma das partes causar dano à outra. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo, começando com deveres de qualquer sujeito processual. Vamos dar uma olhada então e quais são esses deveres. Primeiro, expor os fatos conforme a verdade. Essa é uma pergunta que os alunos sempre me fazem quando eu estou dando aula de prova testemunhal. Quando a gente está falando de prova testemunhal e a gente fala que é crime mentir em juízo, a testemunha mentir, e a gente vai falar lá que o crime de falso testemunho só pode ser praticado por quem é testemunha, por quem presta o compromisso lá na audiência de instrução e julgamento. Inexoravelmente os alunos viram para mim, Antônio, então quer dizer que autor e réu no Brasil podem mentir? Não, não é isso. Autor e réu não podem mentir. Apenas se eles mentirem, isso não caracteriza crime de falso testemunho. Mas se autor e réu mentem, eles cometem litigância de má-fé. Porque expor a verdade nos autos, expor os fatos conforme a verdade, é um dos deveres de qualquer sujeito processual. Também é dever não formular pretensão ou defesa destituída de fundamento. Então você não pode sustentar algo que você sabe que não existe. Direito que você sabe não ter. Isso é litigância de má-fé. O processo não é feito para ganhar tempo. O processo não é feito para forçar alguém a algo. O processo é feito para você sustentar o seu interesse jurídico, defender o seu direito. Qualquer coisa fora disso está utilizando o processo de maneira inadequada. E isso não pode acontecer. Continuando aí, também não é possível, não deve ser feito, produzir provas ou praticar atos inúteis ou desnecessários. Por óbvio, porque aí também é protelar o processo. Aí também é algo diferente de defender os próprios direitos, defender os próprios interesses jurídicos. Outro dever é manter o endereço atualizado. Mas esse dever, o descumprimento desse dever, não caracteriza litigância de má-fé, multa, nada disso. A única coisa é, se a parte informa o endereço no processo e depois não atualiza, todas as intimações, todas as comunicações enviadas para aquele endereço fornecido serão consideradas válidas, ainda que a pessoa não venha receber. Então essa é a punição pelo fato da parte não manter o endereço atualizado no processo.
É grave? O processo corre sem que a pessoa saiba. Continuando aí, também é dever cumprir as decisões jurisdicionais, não criar embaraço à efetivação das decisões jurisdicionais, não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou direito litigioso. O que é essa inovação ilegal? Mudar as coisas. Mudar as coisas de lugar, por exemplo, mudar as circunstâncias. Um exemplo bastante frequente em execução é o devedor, o executado, tem o seu bem penhorado, é nomeado depositário e ele some com o bem. Ele muda o bem de lugar. Ele inovou, ele fez uma inovação no estado de fato da coisa, trocou a coisa de lugar de maneira ilegal. Notem, meus amigos, que esses dois deveres das partes e dos advogados, caso sejam descumpridos, podem caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. E nessa medida, haverá a punição por esse ato. Além da litigância de má-fé, também haverá a punição como ato atentatório à dignidade da justiça. As diferenças de um e de outro, o que recai sobre em decorrência de um ato ou de outro, a gente já vai falar. Mas primeiro eu quero tratar com vocês todas as hipóteses de deveres e de litigância de má-fé. Continuando então, é proibido, por óbvio, empregar expressões ofensivas. Pelo amor de Deus, né? A pior coisa é aquele que, falando num processo, ao invés de sustentar os seus fundamentos fáticos e jurídicos, emprega expressões ofensivas a qualquer das pessoas envolvidas no processo. Se isso acontecer, essas expressões serão riscadas dos autos. E olha que interessante essa disposição do Código. O juiz determina a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões. Porque, notem, elas serão riscadas. Se elas serão riscadas, meio que desaparece isso do processo. Mas antes de riscar, será extraída certidão com o inteiro teor, certidão essa que ficará à disposição do interessado. Os motivos são óbvios. O motivo você já imagina. Essa certidão de inteiro teor, que tem a presunção, tem a fé pública de que aquelas falas foram declinadas no processo, isso vai ser usado numa ação de indenização a ser ajuizada por aquele ofendido contra aquele ofensor. Esses são os deveres das partes e dos procuradores. Agora, além do Código dizer o que é dever, ele diz o que é litigância de má-fé. Vejamos então as hipóteses de litigância de má-fé. Percebam. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei. Pleitear em juízo algo que realmente não existe. Ou pleitear em juízo, alegar em juízo algo contrário a um fato que está claramente estabelecido no processo. Alterar a verdade dos fatos. O primeiro dever que nós vimos era não faltar com a verdade. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Então, usar o processo de qualquer forma para prejudicar outra pessoa. Então, você tem lá os defeitos do negócio jurídico, você tem lá o fraude contra credores, você tem simulação, que são hipóteses de atos jurídicos para prejudicar terceiros. Mas se além disso a pessoa também usar o processo para fraudar outras pessoas, isso caracteriza litigância de má-fé. Além disso, também é litigância de má-fé opor resistência injustificada ao andamento do processo. O que é essa resistência injustificada? É se defender para ganhar tempo. É usar defesas completamente estapafúrdias, sem fundamento, só para ganhar tempo no processo. Não é para isso que é feito o direito de defesa.
Direito de defesa é para ser usado por aquele que está sofrendo uma atuação em juízo contra ele e esse alguém tem algo a se defender. Não é para aquele que não tem algo com o que se defender ficar criando argumentos vazios para ganhar tempo. Continuando aí, proceder de modo temerário. De modo temerário significa sem fundamento, só para bagunçar o processo, só para complicar a relação processual. Provocar incidente infundado. Interpor recurso com o intuito manifestamente protelatório. Infelizmente, isso é algo que acontece com certa frequência. Mesmo sabendo que não tem direito, a pessoa recorre só para ganhar tempo. Eu, como advogado, já cheguei a ouvir isso de cliente. Eu falo para o cliente, olha, você não tem esse direito. Um juízo entendeu que você perdeu, o perito disse que você agiu realmente com negligência, com imprudência, com imperícia, por isso o juiz julgou procedente o pedido. Mas a pessoa quer recorrer. Ela quer recorrer. Antônio, mas você recorre só para eu ganhar tempo. Não, só para ganhar tempo eu não vou recorrer. Eu vou recorrer se eu entendo que tem uma tese jurídica ou fática a ser sustentada. Só para ganhar tempo é litigância de má-fé e qualquer advogado que se preze não deve fazer isso. Ok? Pois bem, nós vimos as hipóteses de litigância de má-fé, nós vimos os deveres das partes e eu disse a você no começo do vídeo que o descumprimento disso caracteriza algumas punições. Vejamos agora então quais são essas punições, começando pelo ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé e dano processual. Esses são as três possibilidades a partir do desrespeito desse sistema de comportamento processual. O primeiro deles, o ato atentatório à dignidade da justiça, que são aquelas condutas de inovar falsamente no processo, de opor embaraço à atuação das decisões judiciais. Quando houver ato atentatório, a parte está sujeita de multa de até 20% do valor da causa. Se o valor da causa for irrisório, a multa é de 10 salários mínimos. E quem foi, aspas, ofendida? A justiça. Então, o dinheiro vai para o Estado. Estado, leia-se, entidade estatal. Se for justiça estadual, vai para o Estado. Se for justiça federal, vai para a União. Ok? Independentemente das sanções civis e criminais. Hipótese de resistência, hipótese de desacato, que são crimes eventualmente praticados nesse ato daquele que se opõe ao cumprimento de uma decisão judicial. Independente da sanção criminal, essa pessoa vai pagar uma multa para o Estado, para o poder público, de até 20% do valor da causa. Além disso, essa conduta também pode ser considerada litigância de má-fé. Essa e todas aquelas outras que nós vimos. Qual é a punição para litigância de má-fé? Também é multa, de 1 a 10%. Então o valor aqui é menor. Mantém-se a ideia de 10 salários mínimos, se o valor for irrisório, só que a litigância de má-fé atinge a parte contrária. Então, para quem que vai o dinheiro da multa? Para a parte contrária. E aqui é importante mencionar uma coisa, meus amigos e minhas amigas. Litigância de má-fé não tem a ver com ganhar ou perder o processo. É perfeitamente possível que o vencedor do processo, porque tem direito, tenha praticado litigância de má-fé. Então ele ganha o processo e vai ter que pagar multa por litigância de má-fé à parte contrária. Isso é perfeitamente possível, tá? Porque a caracterização da litigância de má-fé não se relaciona com a procedência do pedido. A procedência do pedido se relaciona ao entendimento do magistrado a respeito dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Litigância de má-fé se relaciona à conduta processual daquele sujeito. E, por fim, falemos do dano processual. Como eu falei para vocês, dano processual é a conduta que causa à parte contrária um prejuízo.
Então, não haverá multa, não haverá punição, haverá indenização. Aquele que causou o dano processual à parte contrária deverá indenizar a parte contrária pelo dano causado. E para isso não haverá necessidade de um processo de indenização. Aquele que sofreu o dano não precisa ajuizar ação de indenização. Por quê? Porque o Código estabelece que o valor deste dano vai ser arbitrado pelo juiz ali mesmo ou liquidado, e essa liquidação será nos próprios autos. Então, no mesmo processo que aconteceu a conduta danosa, no mesmo processo em que uma das partes usou o processo para causar dano à outra, essa outra já vai apresentar os seus prejuízos, já vai demonstrar o montante e o juiz vai fixar o valor da indenização. Seja por arbitramento, coisa mais rápida, seja por liquidação, que demora um pouco mais, porém o juiz fixa. E aí, uma vez fixado o valor, automaticamente parte-se para a execução dessa indenização. Ok? Então, nesse vídeo, vimos como que as partes devem se comportar no processo e quais as consequências da falha nesse comportamento. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.